os últimos dias. Os últimos dias eles começaram quando Jesus colocou seus pés sobre a terra. Ali começaram os últimos dias. Então os últimos dias começaram quando Jesus veio à terra, né? E é maravilhoso, porque esses últimos dias ele tem um prazo, ele vai acabar quando Jesus voltar para governar a terra por 1000 anos, junto conosco, junto com a sua igreja. Quer dizer então que antes de Jesus voltar para reinar, né, por 1000 anos na terra, vai acontecer aquilo que a igreja do Senhor aguarda com grande expectativa, que é o... Fala aí, igreja, eu sei que vocês sabem, vamos despertar, né? O que vai acontecer antes da segunda vinda de Jesus, igreja? Aleluia! Você está feliz por isso? Glória a Deus, amém. Nós seremos arrebatados para nos encontrar com o nosso Senhor nos ares. Isso é tremendo, não é? Isso é maravilhoso, Então, é por isso que é tão importante quando a gente fala dos últimos dias. O Senhor Jesus, Ele vai arrebatar a sua igreja, nós vamos ser tomados à força, porque é isso que a palavra arrebatar fala, né? Vamos ser tomados à força e vamos nos encontrar com o Senhor nos ares, para que então, no tempo que o Senhor determinou, após esse período de grande tribulação que há de vir sobre a terra, para julgar a impiedade daqueles que recusaram o perdão de Deus e o amor de Deus em Cristo Jesus, o Senhor, Ele vai voltar após essa grande tribulação para salvar a nação de Israel e reinar por 1000 anos com a sua igreja sobre a terra. A gente vai olhar a linha do tempo e a gente vai falar sobre todos esses eventos proféticos que a palavra de Deus nos fala acerca dos últimos dias. Então, são eventos tremendos que estão acontecendo, estão prestes a acontecer. Muito bem, então a minha expectativa com esse culto, tá bom? Com essa palavra, é refrescar a sua memória, trazer à sua memória aquilo que nos traz esperança, né? Nós queremos meditar como deve ser a nossa vida, já que nós temos promessas tão gloriosas para acontecer. Como que deve ser a nossa vida para nós, a igreja de Cristo, aqueles que creem, confiam no Senhor, que tiveram seus pecados lavados com o sangue do Cordeiro, como que nós devemos viver esses últimos dias? E é isso que nós vamos falar isso. E o meu desejo de antemão, eu já anuncio a vocês, é que nós vivamos cheios do Espírito Santo, que nós vivemos no centro da vontade de Deus, que nós possamos não perder tempo e espalhar as boas novas da salvação em Cristo a toda criatura. Porque quando nós partirmos, quando a igreja do Senhor for arrebatada, esse mundo estará totalmente nas mãos de Satanás. Tá bom? Então o tempo que nós temos é o agora, o momento que nós temos é esse, tá bom? Então é o momento da igreja despertar para aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, amém? Então esse é o meu desejo com essa palavra. Eu quero que, você vai poder acompanhar aqui nos slides, mas se você quiser abrir também a sua Bíblia, fica à vontade, tá bom? Eu quero ler o primeiro texto, tá? Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Eu vou falar sobre os últimos dias, aqui no capítulo 2 de 2 Timóteo, que nos diz que os últimos dias são tempos difíceis. Vamos ler? 2 Timóteo 2, de 1 a 3. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Então veja que a descrição que nos é dada sobre os homens, né, as pessoas nos últimos dias, é uma descrição horrenda, terrível, né? Diz aqui que as pessoas são egoístas, elas vivem para si, elas colocam seus próprios interesses acima de todas as coisas, elas são avarentas, existe um apego ao dinheiro, elas vivem correndo atrás do dinheiro, o dinheiro se tornou o senhor da vida delas, é ele quem manda, é ele quem as domina, elas não compartilham, elas só querem, pessoas avarentas, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, diz a palavra de Deus. As pessoas serão avarentas, serão presunçosas, elas vão se considerar melhor do que as outras, as pessoas são arrogantes,
falta humildade, são blasfemas, né? Elas falam coisas desagradáveis contra Deus, são desobedientes aos pais. Veja só que característica marcante dos últimos dias: desobediência aos pais é pecado. Ingratos, pessoas são ingratas, né? Você pode, né, abençoá-las, você pode fazer o que for para o bem delas, e elas ainda se sentem falta, elas ainda reclamam, elas ainda murmuram, né? Isso é o retrato dos nossos dias, igreja. Ímpios, pessoas que cometem sem peso na consciência pecados contra Deus, sem amor pela família. Você veja que as pessoas, tudo em nome do amor falso, porque a Bíblia define amor como você dá o que há de melhor para o outro, né? Amor não é sentimento, é escolha, mas as pessoas falam que em nome do amor, porque falta o amor, as pessoas estão destruindo a família, as pessoas não se importam mais com nada a não ser com elas mesmas, são irreconciliáveis, caluniadoras, né? Inventam mentiras, sem domínio próprio, são dominadas por suas paixões, são cruéis, não têm misericórdia pelos outros, são inimigos do bem, elas têm prazer no mal, são traidores, né? Enganam, mentem, fraudulam, são precipitados, né? Não pensam mais nessa nossa era tecnológica, onde há uma gama de informação tão grande que as pessoas não pensam mais, não processam, né? São superficiais, são soberbas, são mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E a gente sabe que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Tendo aparência de piedade, isso que nos assusta, aparência de piedade. Elas aparentemente temem a Deus, aparentemente têm uma aparência de santidade, mas negando o seu poder, mas não conhecem a Deus. Paulo está falando com a igreja aqui. Paulo está falando com a igreja. É claro que Paulo está instruindo Timóteo, mas ele está instruindo Timóteo como lidar com a igreja. Isso tudo é muito assustador, porque nós estamos vivendo esses dias terríveis. Pode deixar lá. Dias terríveis. E principalmente terríveis em relação à igreja. Eu quero fazer uma rápida revisão desses últimos dias e por que são terríveis, especialmente contra a igreja. Porque a igreja também tem esfriado no amor. Nos últimos tempos, o amor de muitos se esfriaria, e a igreja tem absorvido essa frieza. O amor de muitos tem se esfriado. As pessoas não pensam mais umas nas outras, elas... É 2 Timóteo 3? Perdão, obrigado. Viu, gente, isso é 2 Timóteo 3, obrigado, ainda bem que eu pedi para vocês verem, o Naldinho viu, né? É 2 Timóteo 3, de 1 a 3, tá bom? Mas, gente, esses dias terríveis são especialmente terríveis para a igreja, tá bom? O esfriamento do amor. A igreja tem absorvido esse esfriamento do amor, né? Infelizmente. Cada vez menos as pessoas entendem o chamado de Deus para servir e amar o próximo, né? Dificilmente as pessoas lembram que seguiam Jesus. Agora, toda a lei e os profetas, 613 do Antigo Testamento foi substituída por uma lei: amar Deus acima de todas as coisas e seu próximo como a si mesmo. É a única coisa que o Senhor pede, né? Um novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E a igreja esqueceu disso. Uma coisa o Senhor nos pediu, e nós temos esquecido disso: apostasia. A apostasia fala da época que muitos abandonarão a fé, né? De igrejas vazias, né? Cada vez mais a tendência vai ser de assentos vazios, porque as pessoas estão mais ocupadas com a sua própria vida, com seus próprios interesses, do que parar tudo para buscar Deus, parar tudo para servir a Deus, parar tudo para estar presente, para ser usado por Deus em favor do irmão em necessidade. As pessoas, cada vez mais, irmãos, esse é o tempo difícil, esse é um tempo terrível. E a palavra de Deus nos adverte sobre isso. Muitos vão abandonar a fé, muitos vão dar as costas para Deus, para viver para si mesmo.
É um tempo em que a palavra de Deus fala que as pessoas serão comichão nos ouvidos. Ai, muita palavra. Não, eu não. Fala de alguma coisa que me faça me sentir bem. Fala de alguma coisa que eu goste de ouvir. Não fala de pecado, pelo amor de Deus. Isso não dá ibope. Isso não é popular, eu não gosto. As pessoas não querem ouvir de pecado. As pessoas não querem ser confrontadas. Comichão nos ouvidos. Elas não suportam mais ouvir a sã doutrina. Tempo de letargia espiritual. As pessoas estão presentes, mas estão dormindo. Tempo de zumbis. Letargia espiritual fala tempo de zumbis. As pessoas têm a aparência de estarem vivas, mas estão mortas. Esse é um retrato da igreja de Jesus Cristo nos últimos tempos, dos últimos dias. É tudo que a Bíblia fala. Eu estou fazendo um resumão, porque esse estudo sobre os últimos dias seria no mínimo um mês. Seriam 4 estudos. Mas eu estou resumindo para você o que a palavra de Deus fala. Então essa letargia espiritual fala desse espírito de estupor, de atordoamento, que faz as pessoas serem mortos-vivos, zumbis. E olha que dormindo a pessoa faz muita coisa. Tem gente que fala dormindo, canta dormindo, até assiste TV dormindo. Tem gente que faz tudo dormindo, né? Vocês já viram isso? Eu já vi isso. É possível fazer muita coisa dormindo. É possível vir para a igreja dormindo. É possível louvar a Deus dormindo. É possível estar no estudo bíblico dormindo. É possível viver uma aparente vida cristã dormindo. E é disso que fala, essa letargia, essa apatia, essa indiferença, essa coisa de morta. Esses são os dias que a igreja de Cristo está vivendo essa realidade, irmãos. É o tempo do desprezo a Deus. Desprezar a Deus, não dar valor devido a Deus. Essa é a realidade da igreja. A igreja do Senhor Jesus nos últimos dias, é o que a Bíblia nos ensina. E quando a gente pensa nisso longe de nós, meio que tudo bem, meio que pena. Mas quando essas coisas começam a acontecer à nossa volta, isso começa a fazer a gente pensar. Isso começa a fazer a gente buscar Deus. Isso começa a fazer a gente aclamar mais a Deus. E é isso que eu quero fazer junto com você essa noite. É um apelo. Eu estou apelando a vocês, igreja, corpo de Jesus. Você que ainda está vivo, ainda está acordado, que você ore, que você clame, que você busque a Deus em favor dos seus irmãos, em favor da igreja. Aliás, irmãos, todos nós temos pelo menos um motivo para buscar o Senhor às terças-feiras. Não dormir, vigiar. Esse já é o motivo suficiente para todos nós encontrarmos tempo para estar aqui. Porque de outra forma a gente está dormindo. De outra forma a gente já está dormindo e não percebeu. Quando a gente dorme a gente nem sente, né, de verdade. A gente simplesmente dorme. E isso é perigoso demais, quando a gente está falando da vida espiritual da gente. Então vamos para o próximo, por favor. Agora eu vou falar para vocês desses últimos eventos, à luz dessa linha do tempo, onde a gente fez um gráfico dos acontecimentos, dos eventos proféticos. Vamos ver. Muito bem, os últimos dias começou quando Cristo pisou sobre a terra, né? Ali está a cruzinha. Então, nós sabemos em Atos capítulo 2 que aconteceu o Pentecoste, o Espírito Santo foi derramado, a igreja do Senhor Jesus nasceu, né? E aí nós temos passado por 2000 anos, né? Um pouco mais de 2000 anos, estamos no ano de 2017 hoje, onde nós chamamos da era dos gentios, ou a era da graça, a era em que povos de todas as nações, povos e línguas estão tendo a oportunidade de ouvir as boas novas da salvação e responder em fé ao Evangelho, que nós somos pecadores destinados ao inferno, mas que Deus nos amou ao tal ponto de dar o seu próprio Filho para morrer na cruz em nosso lugar e pagar o preço dos nossos pecados, para que pela fé nós pudéssemos acreditar em Jesus como Filho de Deus, como Salvador, e assim ser salvo, ser absolvido da culpa, ser perdoado por Deus e receber o Espírito Santo para morar em nós, para nos ensinar a caminhar com Deus. Uma nova vida, vida de filho de Deus, vida de herdeiro dos céus agora.
Então, essa é a igreja do Senhor. Essa é a igreja de Cristo. Então, há 2017 anos, nós temos visto o Senhor salvar povos de todo lugar do mundo. Só que o tempo da era da graça vai acabar. A plenitude dos gentios vai chegar. E a plenitude dos gentios é o momento que o último gentio vai ser salvo. Gentio é aquele que não é judeu. Quando chegar a plenitude dos gentios e o último gentio for salvo, a igreja vai ser arrebatada. Nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. E é por isso que segue ali o arrebatamento. Quando vai acontecer? Não existe mais nenhum evento profético dito pela palavra de Deus suposto acontecer para que o arrebatamento aconteça. Ou seja, pode acontecer a qualquer hora, a qualquer instante. Esse é um evento iminente. Pode acontecer a qualquer momento. E nós, pode ser agora, pode ser hoje, pode ser antes do final desse culto. O Senhor Jesus pode nos arrebatar. E nós louvamos a Deus por isso. E olha, com o arrebatamento da igreja vai iniciar um período que a Bíblia chama de grande tribulação. Esses serão 7 anos, né? 3 anos e meio de paz relativa e 3 anos e meio de terrível calamidade. E a palavra de Deus nos revela tudo isso no livro do Apocalipse. E espero um dia poder estudar detalhadamente com vocês isso. Mas no final desse período da grande tribulação, acontece a segunda vinda de Cristo. Jesus vai voltar à terra para salvar a nação de Israel. E ali é onde nós entendemos que todo Israel será salvo, porque eles olharão para aquele que eles trespassaram. E eles vão chorar amargamente, eles vão se arrepender. Israel, que rejeitou seu Messias, naquele dia vai se arrepender e será salva. O Senhor vai voltar no momento crucial para Israel. Ele vai estar como nação cercada pelos seus inimigos para ser aniquilada. E o Senhor Jesus vai voltar nesse momento para libertar e salvar Israel. Tudo isso a palavra de Deus nos fala. São momentos de grande empolgação que a Bíblia nos revela. E aí o que acontece? Jesus ele vai reinar na terra por 1000 anos, junto conosco, junto com a igreja dele, por 1000 anos. E aí Satanás ele vai ficar preso e ele vai ser solto por um tempo, e ele vai enganar, seduzir a muitos, e muitos vão se rebelar contra o governo justo de Jesus na terra, e então vai ver o fim, o julgamento final, né? O momento que o Senhor vai julgar todos os povos da terra. E aí, após esse julgamento, qual é o evento que resta, que a Bíblia nos revela? A Nova Jerusalém, que vai descer dos céus para nós. Então, tudo isso a palavra de Deus nos revela, são eventos tremendos, né? Que a palavra de Deus nos diz de antemão. Então, é isso que nós como igreja podemos crer e aguardar, né? Maravilhoso. Muito bem, diante disso, eu quero falar para vocês agora alguma coisa muito importante. O que eu quero falar é que o que Deus espera da sua igreja nesses últimos dias. Então, diante de tantas coisas, de tudo que está acontecendo e diante das promessas que Deus tem, como que nós devemos viver? Que tipo de vida devemos levar? Que tipo de coisas devemos pensar? Que tipo de coisas devemos fazer? 2 Pedro 3, de 3 a 15. Leiam comigo. Diz assim: antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada de água e pela água, e pela palavra de Deus, pela palavra de Deus existem céus e terra, formada de água e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído.
Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Então a palavra de Deus está falando o seguinte: nos últimos dias, no momento que nós estamos vivendo, aparecerão aqueles que vão caçoar, que vão zombar, que vão rir das promessas de Deus. Sabe essa linha do tempo? Tudo que a palavra de Deus fala? Existem pessoas que não acreditam, que caçoam, que riem. Existem pregadores hoje que falam: Jesus não vai voltar. Isso é triste, isso é terrível. Mas o Senhor, na sua palavra, através do apóstolo Pedro, nos lembra que, lembra que Deus já destruiu a terra uma vez por meio da água, com a água do dilúvio. E agora os céus e a terra que nós vemos estão reservados para o fogo. Deus não vai destruir mais a terra com água, Ele já prometeu isso. Ele pôs o arco-íris no céu para nos lembrar dessa promessa. Agora a destruição virá por meio do fogo. E vocês sabem que a Coreia do Norte faz ameaças, com essa bomba atômica aí aos Estados Unidos, mas tudo isso não passa de um esquema forjado, com o Irã. E a gente pode falar disso outra hora, mas isso tudo é para distrair o foco dos Estados Unidos. Mas por quê? Por que contra os Estados Unidos? Os Estados Unidos ele tem um tratado assinado em proteger Israel, as meninas dos olhos de Deus. E todos aqueles que se voltam contra Israel, com certeza se voltam contra aqueles que defendem Israel. Então tudo isso não tudo isso que a gente está vendo nos noticiários é uma armação, é alguma coisa, que a Bíblia já fala a respeito, tá? Não é novidade para nós, mas tudo no mundo hoje, os olhos do mundo inteiro estão postos sobre a cidade de Jerusalém. E, gente, isso é incrível. Nenhuma nação, nenhum povo do mundo inteiro conseguiu, depois de perder a sua terra, se reunir de novo. Isso aconteceu com Israel em 1948. E a palavra de Deus já falava disso, que o seu povo seria unido novamente, que Deus traria o seu povo à sua terra novamente. Mas tudo isso preparando o seu povo para essa segunda vinda, que o Senhor prometeu voltar. Bom, mas isso tudo está acontecendo, e talvez esse fogo que aqui fala seja mesmo uma terceira guerra mundial. Talvez seja. Nós estamos na iminência de uma terceira guerra mundial. Talvez aconteça. De alguma forma, esse mundo será destruído por fogo. Então, está guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. É o que a palavra de Deus está falando há muito tempo. Versículo 8. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor está acima do tempo. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça. Deus não quer que ninguém morra. Deus está demorando em cumprir a sua promessa. Deus está demorando para voltar, a fim de que as pessoas se arrependam, a fim de que as pessoas se voltem para Ele. Não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Versículo 10. O dia do Senhor, porém, o dia que o Senhor voltar, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? E aqui vem a resposta: vivam de maneira santa e piedosa. Maneira santa, separada por Deus, separada da mentalidade do mundo, de uma vida egoísta e de toda aquela descrição que a gente começou o estudo de hoje lendo, que nos últimos dias os homens seriam. Deus nos separou, Ele nos santificou para não fazermos parte daquela lista. Então o Senhor nos separou, e é por isso que devemos viver de maneira santa e piedosa. Piedosa fala de piedade, fala de temor a Deus. A nossa vida deve temer a Deus.
né? A minha vida, a sua vida, as nossas vidas como igreja do Senhor, elas devem demonstrar para as pessoas o temor a Deus. O que é o temor a Deus? Temor a Deus é essa reverência, é esse amor, esse medo de estar fora da vontade de Deus, é o medo de perder a bênção de Deus. Sabe quando assim, nossa, aqui está o caminho da bênção e aqui está o caminho da destruição. O temor de Deus no meu coração, ele é o princípio da sabedoria, porque ele vai me dar a capacidade de entender, esse caminho fora da bênção de Deus é ruim para mim. E quando a gente tem o temor de Deus, a gente tem uma vida piedosa, adivinha que caminho a gente vai escolher? A gente vai escolher o caminho da bênção, onde a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para nós. Então o temor do Senhor nos guarda do mal. O temor do Senhor é fundamental para o seu povo. O temor do Senhor é fundamental para a sua igreja. Nós não queremos viver fora da vontade de Deus, não queremos viver abaixo da vontade de Deus, queremos estar no centro da vontade de Deus. E é isso que a palavra de Deus está falando. Vivam de maneira santa, separada, de maneira piedosa, com temor a Deus, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Olha que lindo. Quando nós vivemos de maneira santa e piedosa, de alguma forma, isso apressa a vinda do Senhor. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Como que nós podemos ser encontrados por Deus imaculados, sem mancha, inculpáveis, sem culpa alguma? Só através do sangue. Amém? Só através do sangue de Cristo nós podemos ser inculpáveis e imaculados. Só através do sangue de Cristo. Precisamos de fato ser encontrados por Deus como alguém que teme a Deus, como alguém que confia na salvação do Senhor. Versículo 15: tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Então, irmãos, a paciência de Deus, a demora de Deus em voltar, a vontade de Deus é que a gente entenda isso, é que Ele está esperando que muitos que não o conhecem se arrependam. Então a paciência de Deus significa a salvação. Amém? Então eu vou fazer um resumo aqui para vocês. É o próximo. Deus quer que sua igreja, o que essa passagem nos ensinou? Deus quer que a sua igreja persevere em viver pela fé nele e nas suas promessas. Deus quer que a sua igreja viva de maneira santa e piedosa, isso é, separada do mundo e temente a Deus, cheia do temor do Senhor. E Deus quer que a sua igreja pregue as boas novas da salvação de Cristo ao mundo que perece. É isso que nós devemos fazer. Tá bom? Que tipo de pessoas nós devemos ser diante dessas coisas, igreja? O que Deus espera que a gente faça? Que a gente persevere na fé, que a gente não desista, que a gente continue marchando. Com fé em Cristo e nas promessas que Ele tem para nós. Deus quer que nós vivamos de maneira santa e piedosa, separado do mundo, vivendo para Ele. E Deus quer que a gente pregue essa boa nova, essa notícia que transforma todos que ouvem. A fé vem pelo ouvir da palavra. Nós precisamos anunciar essa palavra, porque a paciência de Deus, a demora de Deus significa a salvação. Deus quer que muitos sejam salvos. A vontade de Deus é que ninguém pereça. Amém? E quando nós, como noiva de Cristo, como aqueles que têm o Espírito do Senhor, a mente de Cristo, nós entendemos isso, nós fazemos o nosso papel. Unidos a Ele, nós somos cooperadores de Cristo nessa obra tremenda de redenção, de salvar o mundo perdido, de amar o pecador, de trazer esperança àquele que está perdido, que não tem esperança. Então é isso que Deus quer que a gente faça. E a gente vai falar um pouquinho agora de cada um desses 3 itens, tá bom? Um pouquinho só desses 3 itens. Então o primeiro deles, Deus quer que a igreja persevere em viver pela fé nele e nas suas promessas. Eu quero ler para vocês 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18.
Diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam... De novo, irmãos, não queremos que vocês sejam... Obrigado. Quanto aos que dormem, tá bom? Não queremos que vocês sejam ignorantes, que falte instrução, não queremos que vocês não saibam responder isso, tá? Não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Os que dormem aqui não é literalmente, não é fisicamente. Dormir aqui significa aqueles que já morreram, tá? Só que o cristão, na época de Paulo, ele não via o cadáver de um irmão que morreu como alguém que estava morto. Por causa da nossa esperança que é em Cristo, eles olhavam o irmão morto como alguém que está tirando o cochilo, dormindo, né? E que dorme. Então, esse é o dormir. E eu vou diferenciar para você, porque na tradução, né, parece que ficou tudo dormir, mas existem dois modos de dormir aí. Então, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, como aqueles que já morreram no Senhor, morreram na esperança da salvação, tá? E ele não quer que os irmãos fiquem ignorantes, porque eles estavam tristes com os irmãos que morreram, pensando que eles iam perder o dia do Senhor, eles iam perder o encontro com Jesus. E aí Paulo encoraja esses irmãos e fala: olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto a isso. E aí Paulo vai explicar. Olha só o que ele fala: não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Quando a pessoa não tem esperança em Jesus, ela fica desesperada mesmo, mas nós não somos assim. Nós temos uma esperança que o mundo não tem. Aí diz no versículo 14: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Presta atenção nisso. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Então, existem duas coisas que eu quero chamar a atenção de vocês nesse texto, de 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Primeiro, Deus quer que o seu povo viva na expectativa da volta dele. Deus quer. Deus não quer que nós sejamos ignorantes. Ele quer que a gente saiba disso e que a gente tenha essa expectativa. Jesus vai voltar para me buscar. Amém? Isso não pode te apavorar, isso tem que te trazer alegria. Saber que Jesus vai voltar para te buscar não pode te apavorar. Isso tem que te trazer alegria. Há uma esperança, novos céus, nova terra, sem pecado, sem lágrimas, sem dor, sem sofrimento, sem tentação. Imagina, é a glória. Deus quer que a gente se alegre com isso, irmãos. E a segunda coisa, Deus quer que confortemos uns aos outros com essa promessa. Então, essa é a vontade de Deus, essa é a vontade de Deus para nós. Ele quer que a gente tenha essa expectativa, que Ele vai voltar para nós não ficaremos só, né? Ele vai voltar para nós, e que nós consolemos uns aos outros com essa promessa. Jesus vai voltar. Aguenta firme, irmão, segura firme, persevera, o Senhor vai voltar, o Senhor está à porta, o Senhor já volta. Estou contigo, vamos lutar junto, vamos perseverar. Logo, logo, isso será uma página virada na história. Jesus está voltando. Ele não nos deixa só. Ele prometeu voltar. Imagina, Deus quer que a gente encoraje um ao outro com essas palavras. Deus quer que a gente console uns aos outros. Deus quer que a gente dê ânimo uns aos outros com essa promessa. Isso é maravilhoso. Então vamos lá. Primeiro, Deus quer que seu povo viva na expectativa da sua volta. Irmãos, quais são os sinais hoje de que esse tempo está muito perto? A palavra de Deus fala de guerras e rumores de guerra. Nós temos visto isso, tanto guerras civis no mundo todo, né? Árabes, Israel, Síria, todo canto, né? Nós vemos guerras e rumores de guerra, né? Principalmente essa guerra, né, nuclear. Muito bem. Terremotos.
Nós temos visto, recentemente o México teve um dos maiores terremotos em 150 anos. Furacões, nós temos ouvido cada vez mais de furacões. Fome, peste e tudo isso, a palavra de Deus já falando. Mas olha só, isso não é ainda o fim. Isso não é o fim. Isso só serve para nós, igreja do Senhor, para nos lembrar de que Jesus está voltando. É interessante, irmãos, porque quando a gente olha aquela linha do tempo e a gente sabe que essas coisas vão acontecer com uma intensidade cada vez maior, como uma mulher que está prestes a dar à luz e ela começa a ter contrações. E aquelas contrações vão se abreviando e aumentando, ficando mais intensas, né? Primeiro são mais espaçadas e mais leves. Depois vai ficando mais intensas e mais perto uma da outra, né? Assim são os sinais que estão acontecendo. A tendência é que esses sinais aumentem. Mas como que isso deve impactar as nossas vidas? Isso deve nos assustar? Não. Porque isso está só mostrando que a palavra de Deus está certa, que a palavra de Deus está se confirmando. Para nós, os que cremos, isso deve nos fazer lembrar que se o mundo está caminhando para ser julgado, se o mundo está caminhando para o fim, o que significa para nós que seremos arrebatados? Glória, não é? Glória! Então esses sinais que mostram que o mundo está perto do fim, para nós os que cremos, mostra que o arrebatamento da igreja está mais próximo ainda. Vocês estão entendendo? É como pensar no culto de ação de graças antes do Natal. Quando você começa a pensar no Natal, você sabe, opa, o culto de ação de graças vem antes. Então, da mesma forma que o culto de ação de graças precede o Natal, o arrebatamento precede a segunda volta de Cristo, o dia do Senhor. Então, se o cenário está sendo montado para aquele grande dia, onde o julgamento de Deus vai cair sobre esse mundo ímpio que rejeitou o perdão de Deus, o que significa para nós, irmãos? Que o nosso arrebatamento, a nossa redenção está mais próxima do que quando cremos. Amém? Isso é o que significa para nós. Devemos encorajar uns aos outros com essas promessas. Lucas 21, 28 fala assim: quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Irmãos, nós tivemos a redenção espiritual. Nós que estávamos mortos espiritualmente, em Cristo fomos vivificados, agora temos comunhão com Deus e somos participantes da natureza divina. Louvado seja o Senhor. Mas aguardamos com gemidos inexprimíveis, junto com a criação, essa redenção do nosso corpo. Nós também queremos um novo corpo. Então está muito próximo, Então a Bíblia nos dá... Só para aqueles que são mais céticos, eu quero dizer para você que a Bíblia ela nos dá de várias formas ilustrações, fatos que aconteceram literalmente na Bíblia, que nos mostram, que nos provam que o arrebatamento da igreja não é ilusão e não é alguma coisa difícil demais para acreditar. Aliás, se você acredita no primeiro versículo da Bíblia, no princípio Deus criou os céus e a terra, você não vai ter problema de acreditar em nada mais que a Bíblia fala. Outro dia eu estava fazendo um devocional e lendo 1 Reis 17, que Elias estava sendo alimentado pelos corvos. Imagina o corvo vindo até Elias. Aqui está teu alimento, Elias. Tchau, até amanhã. Aí no outro dia de novo, o corvo vinha, trazia comida, o almoço dele, a marmita dele. Tchau, até amanhã. Cara, parar para pensar nisso. E que Deus, porque Ele mudou os planos e Elias tinha orado para não chover e o riacho secou. Ele teve que sair do lugar, mas Deus falou: agora eu não vou te alimentar através dos corvos. Agora você vai na casa da viúva de Serepta e ela tem ali um filho e eles vão alimentar você. Mas ele chegou lá, ela tinha um bolo de farinha que ia comer e morrer. Ele falou: não, me dá essa comida, que vai dar tudo certo. Que Deus é esse, irmãos? Que Deus é esse? Que planos, como Deus tem planos ali acima do nosso entendimento, não é? Os pensamentos do Senhor, eles estão acima dos nossos pensamentos. Então nós não limitamos a Deus, nós não limitamos o poder de Deus, nós não limitamos a palavra de Deus. Nós cremos, nós simplesmente cremos. Se a palavra de Deus fala, nós cremos, irmão.
E o Senhor mostra para nós que esse dia está muito próximo e que nós podemos nos alegrar. Eu dou o exemplo para vocês de Enoque. Enoque andou com Deus. O livro de Gênesis fala desse homem chamado Enoque, que caminhava com Deus e num determinado momento ele foi arrebatado, ele sumiu. Não estava mais na terra. Deus o tomou, Deus o levou. Elias, o profeta Elias, em 1 Reis também, é um outro exemplo. Ele não passou pela morte, mas subiu numa carruagem aos céus. Carruagem de fogo. E Filipe, aquele que começou servindo as viúvas lá em Atos capítulo 6, o diácono. A gente vê em Atos capítulo 8 que Deus o arrebatou. Tirou ele de um lugar, colocou ele no outro. Ele apareceu de repente numa cidade chamada Azoto e começou a pregar o evangelho. Deus fez assim com ele. Saiu daqui, foi para lá. Assim. O arrebatamento está próximo. Amém? O arrebatamento está muito próximo. E nós vamos ver o Senhor face a face, nos olhos. E estaremos com o Senhor para sempre. Isso é maravilhoso. Bom, Deus quer que confortemos uns aos outros com a promessa da sua volta. Irmão, não sei qual a dificuldade você está passando, a luta que você está enfrentando, mas Deus quer que você seja consolado. Deus quer que você seja fortalecido na sua fé. Que você tenha esperança em Deus, que não falha e que nenhuma das suas promessas vai deixar de se cumprir na sua vida. Amém? Marcos 13, de 28 a 29, diz assim para nós: aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo às portas. Então, Deus quer que a gente aprenda a lição da figueira. A gente olha para a figueira, a gente sabe que quando as folhas começam a brotar, o verão está chegando. E a gente sabe, né? As folhas começam a cair, o outono está chegando. Todas as coisas começam, a gente começa a sentir a mudança de estação. Quando um novo momento chega, quando um novo tempo está chegando, a gente sente. Mas como que a gente pode sentir que essa volta está próxima? Não é qualquer um que pode. Somos nós que conhecemos o Senhor. Aquele que não conhece está cego. Aquele que não conhece está perdido. Precisa daqueles que conhecem, que estão sentindo, que estão percebendo, que estão discernindo o tempo, para avisá-los, para despertá-los. E eu oro, irmãos, que isso seja o que Deus esteja fazendo com a minha vida essa noite, despertando você do sono, da indolência, da indiferença, da apatia, da letargia, despertando, né? Para que a luz de Cristo resplandeça sobre você, para que você tome o teu lugar, tome a tua posição no corpo de Cristo, no reino de Deus, que Deus possa te usar como uma ferramenta poderosa nesse mundo que está perdido, né? Que perece. Amém? Amém. Então é isso, nós estamos discernindo o tempo, irmãos. Nós estamos discernindo o tempo. Nós estamos percebendo que a hora está chegando. É hora de crer mais do que nunca, de viver mais do que nunca e de compartilhar mais do que nunca essa verdade, em nome de Jesus. O Senhor prometeu, olha que linda essa promessa, o Senhor prometeu nos livrar do julgamento futuro, tá? A igreja de Cristo, olha, eu quero que você entenda uma coisa. Por que a igreja ela é poupada do julgamento? Porque nós cremos, pela fé, nós cremos que Deus julgou os nossos pecados já, mas Ele julgou no próprio Filho dele. Na cruz, Jesus foi esmagado, e Ele foi condenado, e Ele foi morto, porque Deus julgou os nossos pecados nele. Então, justiça foi feita, a justiça de Deus foi manifesta, o Filho dele pagou pelos nossos pecados, e pela fé, nós tivemos a justiça que é em Cristo, creditada, imputada, transferida das nossas vidas. Hoje Deus nos vê pela lente do sangue, lavados no sangue. Amém? Então é por isso que nós somos amados e aceitos e declarados justos por Deus. Isso significa inocente, não culpado, como se nunca tivesse pecado.
Por causa de Jesus. Então toda a nossa segurança, toda a nossa salvação, a nossa proteção, a nossa segurança mesmo está em Jesus. Fora dele não há salvação, não há segurança nenhuma, tá bom? Então é muito importante isso. Mas olha, eu quero ler para você 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 9. Veja o que diz, que lindo. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, parece coisa da ONU, né? Paz e segurança, né? Mentira, né? Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Veja, esses sinais que estamos vendo, eles vão se intensificar, e de modo algum, aqueles que estão fora de Cristo vão escapar. A hora de falar é agora, não é, igreja? Mas veja o versículo 4. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Então esse dia vai surpreender como ladrão os que não creem. Mas aqueles que creem, esse dia não pode surpreender. Esse dia não deve surpreender. Não tem porquê esse dia nos surpreender. Isso é muito importante a gente entender. Porque nós não estamos nas trevas. Esse dia não vai nos surpreender como ladrão. Versículo 5. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais. E esse dormir aqui não é o morrer em Cristo. Esse dormir aqui é a apatia espiritual, tá bom? É essa letargia que faz com que a igreja de Cristo viva como o mundo. Cego, morto, não está lá, tá bom? Aparência de vivo, mas está morto. Bom, pois os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Como? Olha só, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Veja se não é o que a gente está falando aqui, irmãos. A couraça da fé, ou seja, a nossa vida agora está, o meu justo virá pela fé. É tudo por causa da nossa fé, nós vamos viver por essa fé. E do amor, não de viver para nós mesmos, mas viver para Jesus. Isso significa amá-lo, servi-lo, estar comprometido com Ele. E o capacete da esperança da salvação, ou seja, nos lembrando novamente dessa segurança que só o cristão tem. Por causa do que Jesus fez por nós na cruz. Amém? Bom, esteja munido dessas coisas, esteja revestido dessas coisas, fé, amor e esperança. Amém? Amém. Porque Deus, olha que promessa linda o versículo 9 nos traz. Porque Deus não nos destinou para a ira. Ira aqui fala de julgamento. Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse dia não vai nos surpreender, porque o Senhor não nos destinou para a ira, mas para sermos salvos, sermos protegidos por meio de Jesus Cristo. Versículo 10. Ele morreu por nós para que quer estejamos acordados, quer dormindo, e aqui o dormindo é literal mesmo, tá? Vivamos unidos a Ele. Por isso exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Então, novamente a lembrança, visto que nós temos preciosas promessas, o que devemos fazer? Consortar, edificar, dar ânimo um ao outro com essas palavras. Bom, agora vamos para o item 2. Deus quer que a sua igreja viva de maneira santa e piedosa. Isso significa de forma separada da mentalidade do mundo. E olha, gente, para a gente andar de forma santa, de uma mentalidade mudada, na verdade a gente só pode ter atitudes transformadas se nós tivermos uma mentalidade transformada. Amém? Se a gente não mudar a maneira de pensar, a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas, né? Então a mudança, a transformação primeiro tem que acontecer na mente. Havia um velho modo de viver que nós estávamos acostumados antes de Jesus, mas tudo isso mudou quando a gente conheceu a palavra de Deus. Então o principal fator transformador da nossa mente é a palavra. Alguém falou. Alguém falou, glória a Deus, né? Ufa.
É a palavra, né? O fator transformador da nossa mente é a palavra de Deus. A luz entra, as trevas vão embora, não é verdade? A palavra de Deus dá luz, dá direção ao nosso caminho. Ela nos ensina o caminho que devemos andar. Ela nos dá direção. A palavra de Deus em nós, ela produz vida, ela limpa, ela purifica, ela santifica, ela transforma a nossa forma de pensar. Então, se nós não estivermos gastando tempo suficiente na palavra de Deus, diariamente, lendo a palavra, e não só lendo, mas se agarrando a ela, lendo com fé, confiando que Deus está falando com você, nós vamos ser levados como numa enchente, porque esse mundo não está de brincadeira. Nós somos metralhados, bombardeados, Satanás não tira férias, tá bom? Então chega dessa coisa de crente pensar, de pegar leve, tá? Ah, não sou fanático. Não é fanático, querido? Era melhor ser. Porque depois, né? Era melhor ser mais radical um pouquinho. Era melhor se agarrar à palavra de Deus e crer nessa palavra a cada dia. Irmãos, a gente precisa entender isso. Não dá para a gente viver sem essa transformação de mente. É só a transformação de mente que vai gerar atitudes transformadas. Se a gente quer mudar a nossa maneira de viver, a gente tem que mudar a nossa maneira de pensar. A gente precisa que a palavra de Deus habite ricamente dentro de cada um de nós. E isso é um dever individual de cada cristão. Amém? É um dever individual de cada um de nós. Ninguém pode transformar o outro, mas se cada um de nós estiver na palavra de Deus, o Espírito Santo vai transformar a gente. Então a gente tem que viver de maneira santa e piedosa, né? E a palavra vai gerar em nós esse temor, né? Esse temor santo, essa reverência, esse amor a Deus, essa vontade de viver tudo que Deus tem para nós e não estar longe da vontade de Deus para nós. Então eu quero ler: Deus quer que estejamos ocupados até o dia de sermos arrebatados. Deus quer que estejamos ocupados. Bom, e a gente vai entender por quê. Essa fé em Cristo, ela gera em nós atitudes novas. Nós vivíamos para nós, agora nós vivemos para Cristo. Amém? Então eu quero ler Tito 2, de 11 a 14 com você, e veja que bênção. Porque a graça de Deus, versículo 11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. O que a graça de Deus nos ensina, igreja? A renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Então a graça de Deus nos ensina a viver dessa maneira. E olha só, versículo 13: enquanto aguardamos a bendita esperança. Qual é a bendita esperança do versículo 13, igreja? A gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Então, enquanto aguardamos a bendita esperança, nós temos essa bendita esperança dentro de nós. Jesus vai voltar para nós. A manifestação gloriosa do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir, né, de nos resgatar de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Veja, a graça de Deus. O que Efésios 2, de 8 a 10 fala? Que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. E aí depois fala assim, porque somos criação de Deus em Cristo Jesus, para nós andarmos nas boas obras que Ele preparou de antemão para nós andarmos nelas. Amém? Então, nós somos salvos pela graça por meio da fé. Para quê? Para a gente viver de que maneira? Fazendo boas obras. As boas obras não vêm antes para nós sermos salvos, mas elas vêm como consequência, como resultado da nossa salvação. Então não tem como, irmãos, nós vivemos uma vida para nós mesmos, porque Deus, Ele nos salvou para nós sermos bênçãos na vida de outros. Deus nos salvou para usar as nossas vidas para alcançar outros. Então, a maneira... é maravilhoso isso. Quando fala que nós somos santificados ou separados de Deus, não foi para viver para nós mesmos. Nós somos separados por Deus para viver para Deus. E o que Deus quer de nós? Ele quer que a gente esteja ocupado com as coisas dele. E a principal coisa que a igreja tem que fazer é testemunhar, é manifestar o amor de Deus através das nossas vidas. Amém? Então,
O Senhor nos chama à prática de boas obras como consequência da nossa salvação. E se nós não estamos andando nas boas obras, nós não estamos andando na vontade de Deus para nós. Não é legalismo, não é doideira, não estou falando nada de mim mesmo, estou falando o que a Bíblia fala. Se nós não estivermos andando em boas obras, se você como cristão não estiver compromissado com Deus em fazer alguma coisa para a glória dEle, para o reino dEle, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas como resultado da nossa salvação, nós devemos apresentar boas obras. É um fruto natural de toda árvore. Cada árvore dá seu fruto. E aquele que nasceu de novo gera fruto para a glória de Deus. Ele está ocupado fazendo a vontade de Deus. Muito bem. Então essa expectativa da volta de Cristo deve nos fazer ocupado com as coisas de Deus. Amém? Queremos deixar as distrações de lado, queremos deixar as coisas que nos ocupam para viver, que nos fazem viver só para nós mesmos de lado, para a gente se ocupar com as coisas de Cristo. Então caminhe nas obras que Deus preparou de antemão para você. Como você pode saber quais são elas? Ore a Deus, leia a palavra de Deus e pergunte ao Espírito Santo de Deus. Ele vai guiar você no caminho que deve andar. Amém? Então tenha projetos, que muitas vezes as pessoas falam assim, então é para esperar Jesus? Legal, bendita esperança na minha alma, né? Vou ficar aqui de braço cruzado e não fazer nada. Não é isso que a Bíblia ensina, né? Não é, a Bíblia fala o contrário, né? Porque nós aguardamos, nós estamos ocupados, enquanto aguardamos, nós estamos negando, né, as paixões mundanas e estamos nos ocupando com as boas obras, tá bom? Nós estamos ocupados com as boas obras agora. Então esse aguardar que a passagem nos fala não é de braço cruzado, é ocupado. Louvado seja o Senhor. E eu coloquei o exemplo, é como fazer um bolo para Deus, né? Não sei se você vai entender, mas imagina que você está preparando um bolo para o Senhor. E aí você pega os ingredientes, né, e bate lá e põe no liquidificador, não sei que bolo você vai fazer, né? E aí você está pensando, você pensa assim, você vai fazer o melhor bolo, mais gostoso, que você mais gosta, o que você quer, o que você crê que vai mais abençoar mais o Senhor, tá? Então você está fazendo esse bolo. E aí no meio da preparação desse bolo, você ouve um bater na porta. Aí você abre a porta. Ele está... Imagina assim, você pensou em dar, que nem Davi, fazer para Deus um palácio. E ele fala para você, olha, não vai faltar não vai faltar rei da tua linhagem sobre Israel. Sabe? Você pensa para Deus fazer um bolo, Ele te dá a festa inteira, sabe? Você pensa, eu quero fazer o melhor bolo para Deus. E Ele vem, Ele bate na tua porta e te dá uma festa inteira. É assim que funciona. Nós vamos estar ocupados com as coisas de Deus. Nós temos projetos, nós temos sonhos, nós temos planos. Queremos ocupar as nossas vidas servindo ao Senhor. E no meio do caminho, ainda antes de você completar tudo que projetou, o Senhor vai voltar e vai te surpreender. E vai fazer aquilo que muito além do que você pensou e imaginou um dia. Muito além. É o que o Senhor vai trazer para nós, irmãos. Então vale a pena querer fazer o melhor para Deus. Vale a pena. Vale a pena viver para oferecer o melhor para Deus. Porque o mais abençoado, no final das contas, vai ser você mesmo. Amém? Você não perde por esperar em Deus. Você nunca perde por esperar em Deus. Né? Então, como diz a palavra, não se canse de fazer o bem, porque no devido tempo colheremos, se não desfalecermos. Amém? Persevera. Vai valer a pena. Já está valendo a pena. Marcos 13, de 32 a 37, diz assim: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai, para tudo. O que está falando aí? Que o dia e a hora ninguém sabe. Nem os anjos, nem o Filho sabe, somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem. Jesus está falando para nós. Apenas fiquem atentos e vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. É como o homem que sai de viagem, ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer.
Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que lhes digo, digo a todos: vigiem. Então são as palavras do próprio Senhor, né? E o desejo de Deus é que nós estejamos vigiando. Não distraídos, mas na expectativa, né? Aguardando. Cada dia que passa é um a menos para esse encontro, irmãos. E a terceira parte, Deus quer que sua igreja pregue as boas novas da salvação de Cristo ao mundo. Como que a gente pode pregar as boas novas de Cristo? Olha aí. Vamos ver aí. Próximo. Antes a gente vai ler então. Não, pode voltar lá. Pode voltar. Olha só que lindo esse versículo aí, 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, veja só, que tremendo, né? Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus. Ele nos salvou, Ele nos comprou com o seu sangue, nós somos dele. Ele é nosso e nós somos dele, exclusivos de Deus. Mas tem uma missão, amém? Tem uma missão. E qual é essa missão? Anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A ideia é que nós somos tão maravilhados por ter sido tirados das trevas e transportados para o reino da maravilhosa luz dele, que nós não queremos parar de falar das grandezas desse Deus, das maravilhas desse Deus. Então nós somos salvos com propósito, igreja. Fomos salvos para anunciar as grandezas do nosso Deus. Se nós não estivermos anunciando as grandezas do nosso Deus, é porque nós não estamos vendo essas grandezas. Mas essas grandezas, elas existem. Elas estão no Senhor que habita em nós. Tudo que o Senhor prometeu para nós está nele. E se nós temos ele, nós temos essas grandezas. E nós precisamos abrir a boca e compartilhar com os que não conhecem. Pregamos ao Senhor servindo a Ele. Irmãos, às vezes a gente pensa que servir é só aqui na igreja. Isso é só uma parte do serviço. O serviço ele começa em casa. O serviço começa na nossa vida individual com Deus. É assim que nós começamos a servir a Deus. Isso daqui é só o transbordar do teu amor por Deus. O serviço na casa de Deus tem que ser fruto de um transbordar. Tem que ser fruto de gratidão, porque senão você vai cansar, você vai reclamar, alguma coisa você não vai conseguir fazer, porque o serviço a Deus é fruto da gratidão a Deus. Então olha só, pregamos a salvação de Cristo como irmãos, ou seja, o que o meu irmão precisa? Eu vou cuidar dos teus filhos para vocês saírem um pouco, eu vou limpar a tua casa que está doente, eu vou sei lá, dar uma cesta básica se você está sem trabalho. É prático, né? É prático. O amor é prático. Nós servimos a Deus servindo de forma prática aos nossos irmãos. O que o meu irmão precisa? Por que o meu irmão não está aqui? Quantos vão ligar para aqueles que não estão aqui hoje? Quantos vão querer saber como eles estão? Quantos vão se importar? Mas eles não gostam que ligue. Se eu ligar para ele, você não sabe. Mas pelo menos mostra para ele que Deus se importa. Mostra para ela que Deus se importa. Que a vida dela é importante, que a presença dele é importante, que ele faz falta. Que a gente não está nem aí, se vem ou não vem. Quase que eu não venho também. Não pode. As pessoas são preciosas. Nós servimos a Deus, irmãos, quando nós se importamos um com o outro. Na verdade, por que nós pregamos a Cristo quando a gente serve um ao outro? Porque Jesus mesmo foi quem falou nisto, né? Conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, pode anotar, o maior testemunho que você pode dar não é pregando numa cruzada do Billy Graham, por exemplo. O maior testemunho, a maior pregação que você pode dar de Cristo, de quem é Cristo para você, é tendo uma vida de família de Deus. É estando unido ao corpo de Cristo, fazendo parte do rebanho de Deus.
seja aqui, seja onde Deus te levou, mas fazendo parte, sendo um só com eles, amando e servindo ao outro. Essa é a maior pregação que você pode fazer de quem é Cristo. O mundo vai olhar e vai ver, Jesus é vivo. Foi Jesus que falou isso, irmãos, não sou eu que estou falando. Amém? Então, nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amarem uns aos outros. Essa é a maior pregação que você pode fazer. Pregamos a salvação de Cristo com o nosso casamento. Oh, glória a Deus, né? Pregamos a Cristo no nosso casamento. Irmãos, Deus, ele se manifesta no casamento. Ele une o homem e a mulher, dois universos completamente diferentes, para tornar os dois um só. Vai ter atrito? Oh, se vai, glória a Deus, porque isso significa que está tendo um ajuste. Isso significa que as coisas estão acontecendo, que a transformação está acontecendo. Se não existe atrito, se não existe problema, alguma coisa está muito errada, porque são dois universos completamente diferentes se tornando um só. Então a gente prega a Cristo quando esse ajuste está acontecendo, irmão, e a gente persevera, e a gente confia, e a gente crê, e a gente nega a si mesmo para buscar a Deus. A gente nega a si mesmo para que o nome de Deus seja glorificado. Essa coisa de que o amor acabou não existe, porque o amor é uma escolha, não é um sentimento. Deus mostrou, ensinou para nós que amar de verdade é sacrificial, é entregar. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Imagina, Deus, o padrão de amor de Deus é entregar o melhor. Então assim, não existe o sentimento acabou, não. É uma escolha. Deus escolheu nos amar sendo nós pecadores, não é porque a gente merece. E da mesma forma, quando o amor de Deus está em nós, quando nós somos discípulos de Cristo, queremos seguir o Senhor, o amor dele também é a nossa escolha. Nós escolhemos amar, porque Deus nos escolheu amar. Ele escolheu nos amar. Então nós escolhemos amar também. Então, e isso é o mais importante, irmãos. Como nós podemos pregar Cristo no casamento, tá bom? É quando eu coloco o meu interesse lá atrás, a minha vontade lá atrás. Quando eu não sou egoísta e eu quero que o negócio... É uma autorrealização pessoal. Não, não é uma realização pessoal. O casamento existe, como tudo na vida do crente, para que nós sejamos conformados à imagem e semelhança de Jesus. O casamento é uma ferramenta na mão de Deus para moldar o caráter de Cristo em mim. Então eu não vou chorar e reclamar e bibibi bababá, mas eu vou aceitar os desafios como homem. Eu vou aceitar os desafios de querer ser transformado por Cristo. Eu quero diminuir para que Cristo cresça em mim. Irmãos, isso é muito sério. Hoje em dia o casamento tem sido tão atacado, tão destruído, que mesmo cristãos não têm valorizado Deus no casamento deles. Não tem. É triste. Irmãos, o marido que não honra a Deus, amando a esposa de forma sacrificial, está em pecado. A agressão verbal, ela é tão prejudicial do que a agressão física, ou pior. Tem mulher que prefere levar um soco do que ouvir o que os maridos falam, porque o soco depois de um tempo passa, mas o que ela ouve muitas vezes vai acabando com ela para o resto da vida. É sério, irmãos. A gente tem que parar de brincar de ser cristão e ser cristão de verdade e começar a pregar Cristo dentro de casa, viver Cristo dentro de casa. Da mesma forma, as mulheres não temem a Deus e não respeitam seus maridos, estão em pecado, né? Precisam se acertar com Deus. Essa onda de feminismo aí é muito sério, irmãos. Tudo isso é muito sério, tá? Nós pregamos a Cristo como irmãos, nós pregamos a Cristo no nosso casamento, nós pregamos a salvação de Cristo com o nosso trabalho, honestidade, acima de tudo, pontualidade, capricho, não tirar vantagem. Nós estamos pregando Cristo. As pessoas, eu quero que vocês entendam, muitos de nós querem ser missionários. Nós somos já missionários. Deus já nos comissionou a viver pregando Cristo. Vocês estão vendo? Sem dar uma palavra.
Você está pregando Cristo. Você está tendo comunhão com os teus irmãos, está pregando Cristo. Está honrando a Deus no seu casamento, você está pregando Cristo. No seu trabalho, sendo o melhor funcionário que você pode ser, usando aquela oportunidade como um campo missionário, que muitos não poderiam estar lá, que poderia ser qualquer um não cristão no teu lugar, mas Deus colocou você. Olha que oportunidade, olha que privilégio de poder viver de uma maneira, como uma Bíblia aberta, que as pessoas sem uma palavra vão saber que você é diferente, que há alguma coisa especial em você. Você está vendo? Nós estamos pregando Cristo, nós estamos sendo fiéis ao Senhor, sem abrir a boca, com as nossas atitudes, e pregamos a salvação de Cristo com a nossa perseverança. O fato de você não desistir, né? O fato de você ainda estar aqui hoje, irmão, isso louva a Deus. O fato de você estar aqui hoje, isso traz glória a Deus, que você não tem desistido. É difícil para todos, é complicado para todos, mas nós estamos aqui, né? Entre trancos e barrancos, nós temos perseverado. A graça de Deus tem nos dado força. Amém, irmãos? Deus tem sido fiel em cumprir a vontade dele na nossa vida. Lucas 12, de 35 a 40, fala assim: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isso: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Pedro perguntou: Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? Irmãos, estejam preparados. Essa é a mensagem dessa passagem. Se alguma coisa hoje te impede de estar preparado, se alguma coisa hoje te impede de estar vigilante, lança isso fora em nome de Jesus. É hora de despertar do sono. É hora de estar mais do que nunca preparado para te encontrar com o teu Deus. Amém? Última coisa, Deus nos dá poder para servir Ele. Em Atos 2, de 17 a 21, quando Pedro, cheio do Espírito Santo, ele faz a sua primeira pregação, 3.000 almas se convertem. Ele cita uma passagem de Joel, o profeta do Antigo Testamento, que é uma promessa de Deus para todo o que crê nele. E olha só o que ele fala: nos últimos dias, vou terminar com isso, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, essa promessa é para todos os que creem, ser cheio de Deus. Nós precisamos do dunamis de Deus, né? Esse poder do Espírito Santo para servir. Atos 1:8 fala: e recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Irmãos, nós precisamos desse poder para nós vivermos na esperança, né, na expectativa da volta do Senhor, e ocupados, servindo a Ele, falando do amor dele, amém? Não perdendo a oportunidade. E a palavra de Deus fala que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. A luz do mundo e o sal da terra. Jesus fala: você é a luz do mundo, irmão. Você é sal da terra. Você já é luz do mundo, você já é sal da terra. Deus, Ele já te escolheu, Ele já te salvou. Agora simplesmente deixa a luz de Cristo brilhar em você e faça a diferença à tua volta. A palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir da palavra, mas como ouvirão se não houver quem pregue? Não é verdade? Como que as pessoas vão responder a esse Deus que você serve, que ama, que mudou a tua vida, se eles não ouvirem? Então,
A vontade de Deus é que a gente fale. Eles não têm como ouvir se alguém não pregar, se alguém não falar. E a palavra de Deus fala quão belos são, quão lindos são os pés daqueles que anunciam as boas novas da salvação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, eu não sei como você vê teus pés, o que você acha dos teus pés, mas me interessa e nos interessa como Deus olha para os nossos pés. E Deus fala quão belos são os pés dos que anunciam as boas novas. Amém? Vamos ficar de pé? Eu quero fazer um apelo, irmãos, de coração. Eu quero orar por esse dunamis de Deus na nossa vida, como igreja do Senhor. E eu quero pedir que você fale de todo o coração, abra teu coração a Deus e peça individualmente para que o Senhor transborde sobre você o Espírito Santo dele, mais uma vez, se você já foi cheio do Espírito. E se nunca foi, pede para que ele possa te batizar com o Espírito Santo, te inundar com o Espírito dele, de forma que o amor de Deus em você transborde e que a tua vida se torne um manancial para todos que estão à sua volta. Você pode fazer isso essa noite? Então vamos clamar juntos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, e obrigado, Deus, pelo teu trabalhar em nós, ó Deus. Nós cremos, Senhor, que é da tua vontade que a tua igreja esteja vivendo essa expectativa da tua volta e preparada para a tua volta, vigiando, discernindo os tempos, discernindo os sinais, Senhor, estando ocupada falando, Senhor, do teu amor, servindo o Senhor, amando os irmãos, Senhor, servindo o Senhor, honrando o Senhor no nosso casamento, Senhor, no nosso trabalho, Senhor, perseverando nessa fé, Deus, essa fé que o Senhor nos chamou. Deus, eu te louvo por todos os presentes, Senhor, e te peço também por aqueles que não estão aqui. Eu peço que o Senhor venha sobre a tua igreja, Deus, com grande poder. Eu oro que o dunamis de Deus caia sobre nós. Eu oro, Deus, que o teu Espírito Santo, Senhor, transborde sobre nós com o teu amor. O amor, ó Deus, o Espírito, Senhor, que não é de escravidão, mas é de poder, amor e de equilíbrio. O Espírito de Deus que nos dá ousadia para pregar, que nos faz ser testemunha de contar o que vemos, ouvimos, experimentamos com Deus. E se não temos experimentado nada, Senhor, que a gente mude agora, que a gente clame agora, que a gente queira agora, Senhor, que a gente não espere amanhã. Senhor, eu oro, Deus. Eu oro que o Senhor desperte a tua igreja, Deus, para que a gente tenha o que contar hoje. Que a gente não viva, Senhor, do passado, que as nossas histórias não sejam aquelas há 20 anos atrás, mas que a gente conte das maravilhas de Deus hoje, que a gente conte das grandezas do nosso Deus hoje, porque para isso o Senhor nos chamou, Senhor, para anunciar as grandezas, a tua gloriosa grandeza, Senhor, a esse mundo que não te conhece. Então nos ajuda, Senhor, nos ajuda nessa missão. O Senhor está conosco, o Senhor vai à nossa frente, o Senhor é por nós, o Senhor é sobre nós, ó Deus, e nós cremos. Desperta a fé no teu povo essa noite, Pai. Eu oro e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos servir a ceia do Senhor. Eu peço que você segure para que a gente tome juntos.